Oi, amores! Vocês estão bem? Hoje eu apresento para vocês o astrólogo do nosso canal, Gui Salviano. Bom, prazer, uma honra estar diante do canal da minha amiga Monique, essa ariana altamente espontânea que eu já tenho acompanhado há algum tempo sobre as peripécias delas em relação à astrologia. Quem me segue no Instagram sabe que os vídeos de signo pararam porque eu passei a achar que eu não estava sendo sincero com vocês em passar uma informação que eu não tenho de verdade. Eu não trabalho com astrologia. Então, buscando fortemente por um astrólogo para assinar os vídeos de signo do nosso canal, encontrei essa pessoa maravilhosa. Que responsabilidade. Continuando a nossa saga dos signos, hoje a gente vai falar sobre a personalidade de Capricórnio. Esses seres humaninhos, metódicos, sistemáticos, dinheiristas. Confere essas informações? Bom, como você é minha amiga, né? Essa, digamos, generalização zodiacal, eu confesso que de vez em quando irrita um tanto o meio astrológico. Mas, quando você fala Capricórnio um tanto metódico, sistemático, né, a gente está dando uma generalizada na característica solar. Todas as pessoas têm uma posição conhecida na astrologia, que é a do signo solar. Então, se você, por exemplo, que é de Áries, você tem o Sol em Áries. Eu sou um virginiano, tenho o Sol em Virgem. Os capricornianos que nos ouvem têm o Sol em Capricórnio, né? Mas cada pessoa tem características diversas. Ou seja, precisamos fazer o mapa astral, tá, meus amores? Concordo plenamente. O mapa astral é um DNA de características pessoais, individuais, com base na data, horário de nascimento. Mas, se observarmos essa questão abrangente de Capricórnio que você disse, realmente ele é um signo associado ao elemento terra, que tem essa questão tanto pragmática, né? Porém, é como eu tinha dado exemplo agora. Quando você aprofunda a característica individual de uma pessoa, às vezes é comum a gente perceber essa quebra de padrão de postura de um capricorniano. Por exemplo, Didi Mocó, Renato Aragão é um capricorniano. Jô Soares é um capricorniano e eles são humoristas, né? Embora tenha um lado, um certo humor meio sarcástico, né? Sim. Bem interlinhas. Sim. Então, às vezes, é comum observar uma postura até descontraída nos nativos de Capricórnio. Por quê? É um signo que normalmente capricornianos têm a posição de Mercúrio tanto em Capricórnio ou em Sagitário ou em Aquário. Alguns que têm Sagitário dão uma característica de mais leveza, de falar mais na lata, né? De até descontração, de um jeito que sai um pouco do sério. Então, se eu falo que uma pessoa é capricorniana, é porque ela tem Sol em Capricórnio. Como bom astrólogo, eu estou à defesa de todos os deuses zodiacais, né? Tá, vai. Mas em relação aos capricornianos, uma ênfase de característica capricorniana é uma questão muito sistemática, né? Muito prática. O pensar a longo prazo é muito comum. Ele não dá um passo sem estar no plano, né? Exato. Eu tenho um amigo que ele não é capricorniano em si, mas ele tem fortes características de Capricórnio. Então, o que acontece? Em muitas situações de convívio com ele, ele dizia que queria casar até tal idade, ter um filho 2 anos depois. Então existe às vezes um apego ao tempo e a padrões, de certo modo. Uma certa frequência é ligado a tradições. Tem um certo 880 com as questões convencionais. 880 no seguinte sentido, de ser vinculado a esses padrões, seja por família, porque o pai é dentista e ele quer trabalhar com a ortodontia, mas existe um vínculo também que pode ser o oposto, no sentido de quebrar um certo padrão do que vivenciava, né? Ou do que foi criado, digamos assim. Muito ligado ao trabalho em geral, né? O trabalho, signos muito associados a trabalho são Virgem e Capricórnio. Capricórnio no sentido da identidade, até de um certo excesso, e uma certa... Meu nome é trabalho, o sobrenome era extra, né? Uma coisa assim, aquele ditado. Eu diria meu nome é trabalho, meu sobrenome é dinheiro. Quero.
Então, é que Capricórnio ele é muito mais a questão do status do que propriamente do dinheiro. É muito ligado no material, né? Sim, também, porque é um signo de terra. Mas há uma questão de valores para o capricorniano. Em alguns momentos, o apego material ele é vinculado a um certo padrão, a um certo status, a uma certa meta, né? Entendi. Então, isso é comum observar que o capricorniano quer algo que realmente vale a pena, algo estruturado. A questão de ser bem estruturado nas coisas que faz, ser vinculado a uma base. Eu não quero uma especialização por me especializar, por exemplo. Eu quero uma especialização que me dê um diploma. Tá lá, certificado que eu me formei, tal. Que era o plano, tem que estar dentro do plano. Tem que estar dentro do plano e tem que ter um certo status. Eu tenho uma amiga de capricorniana que é aluna de astrologia, que ela queria fazer um curso e ela perguntou para mim, mas você dá certificado? Eu falei, não. Então não quero, mas você tive que explicar por A mais B todo o conhecimento que ela teria em cada aula, né? Todas as etapas, o nível 1, o nível 2, o nível 3, esse degrau é importante para o capricorniano, saber onde ele está pisando. Então, uma coisa que eu ouço muito das características do signo de Capricórnio é que é uma pessoa que nasce com a alma velha e morre com a alma nova. Por que falam isso? É uma boa lembrança sua. Capricórnio é um signo regido por Saturno. Saturno. Então, o Saturno, ou Saturno, na opinião de alguns, ele é um planeta regente de Capricórnio. Cada signo tem um planeta representante. Tá. Saturno rege Capricórnio. E numa visão mais próxima, ele é um dos planetas mais belos no sentido de estrutura, visão, por causa dos anéis, toda aquela visão. Saturno, na mitologia, ele é associado ao Saturno romano e ao Cronos, né? Então existe uma associação a Capricórnio à questão do amadurecimento cedo na vida. Muitas vezes assume responsabilidade cedo. Sim. Às vezes ou porque o pai instruiu, ou porque o pai é uma referência e ele quer seguir os passos de uma das figuras, ou do pai ou da mãe que o criou, né? Uhum. E por outro lado também, às vezes assume responsabilidade por causa da falta de um deles. Então o Capricórnio é o lidar com a responsabilidade, quer ser o responsável, quer essa coisa do status. Quando você fala que o Capricórnio quer ser algo, quer possuir de certa forma, é um pouco até pela maturidade que desde cedo eles já apresentam, já querem ter. Aquelas crianças meio prodígios, né? Quero ser grande. Eu sou o homem da família. Pois é. Às vezes, 5 anos a criança. Então já começa a dar sinais de maturidade desde adolescente. E isso acontece, de certa forma, de maneira muito prática, não é por exibicionismo, porque realmente eles vivem experiências até dolorosas e marcantes. E isso faz, entre aspas, ter um certo envelhecimento meio cedo, até físico. É comum, às vezes, você vê alguns capricornianos com 20, 22 anos com umas mechas brancas e depois dos 29, 30, você percebe um certo rejuvenescimento. Eu tenho a impressão de que depois que eles conseguem conquistar um certo padrão que eles buscaram durante tanto tempo, aí eles se sentem, agora eu posso ficar mais levinho aqui. Vai aprendendo a relaxar com a vida, embora nunca relaxe, né? Porque como é regido por Saturno, na astrologia ele é um planeta da responsabilidade. Todas as pessoas têm Saturno em algum ponto do mapa. E esse ponto faz com que a gente tenha uma pitada capricorniana ou saturnina da gente, né? Então, por isso que nunca relaxa. Mas por que depois dos 29 e 30? Que é o tempo que Saturno faz o retorno. Saturno leva 29 anos para fazer todo o zodíaco, né? Então tem esse chamado retorno de Saturno que a gente usa bastante. Então tem essa analogia. A característica capricorniana é muito comum de um certo amadurecimento cedo em função de responsabilidades que às vezes eles procuram também, mas ao mesmo tempo, depois de uma certa faixa etária, eles vão
lidando melhor com esse amadurecimento. Vai saindo um pouco aquela coisa dos ombros. Curiosamente, a parte do corpo que rege é coluna, osso. É o tipo de pessoa que quando pega uma responsabilidade para ele não vai te deixar na mão com aquilo. Muito difícil deixar na mão. São sempre tipos de pessoas que vão proporcionar uma praticidade muito grande. O desafio com eles é lidar com a emoção, lidar com o emocional deles, tá? Muitas vezes o emocional, eles têm uma forma, eu costumo dizer que signos de terra, como Capricórnio, por exemplo, eles são mais efetivos do que afetivos emocionalmente, né? Se você eles não conseguem muito comunicar a emoção. Às vezes até machuca o jeito que eles falam. Na astrologia, a gente tem as polaridades. Por exemplo, o oposto de Capricórnio é Câncer. Câncer tem aquela notoriedade de sensibilidade, emoção, né? Fluência, porque é um signo regido pela Lua. Capricórnio é o oposto, é terra, né? Mas a forma de expressar emoção, muitas vezes é com seriedade. Ele até pode, ou ela até pode não ter uma forma melodramática de demonstrar uma postura afetuosa, mas para ele, que seja o capricorniano, capricorniana, está sendo muito forte, é algo muito intenso aquilo, embora possa parecer às vezes um pouco pragmático, né? Sim. Um pouco robótico, um pouco te amo, né? Sim. Também te amo. Até ouvi isso de uma conhecida capricorniana. Às vezes todo mundo fala que dizer eu te amo, tem que dizer eu te amo. A gente tem que dizer eu te amo com responsabilidade. Uma típica frase de Capricórnio. Porque eu te amo pra eles. Eu te amo é muita coisa. É algo sagrado. Não é porque não ama ou porque tem gente porque que fala, se ama é sério, né? Exatamente. Eu te amo de 5 em 5 minutos. Essa demonstração de sentimento também tem a ver com a responsabilidade que ele vive intimamente com as coisas. Então é por isso que ele é muito comprometido normalmente, né? Ele leva a sério a situação, né? comum você perceber histórias de capricornianos, de namoros longos, de histórias afetivas que duram tantos anos, sabe? E isso pelo fato de lidar com a responsabilidade junto a alguém, sempre fazendo aquele parênteses, né? Uma pessoa de Capricórnio, com alguma frequência, pode ter, algumas delas, Mercúrio em Aquário, Mercúrio em Sagitário, ou Vênus em Sagitário, ou Vênus em Aquário. E isso, às vezes, tirar um pouco das noções capricornianas. Eu estou falando isso porque pode ter algum capricórnio falando, eu não sou desse jeito. Né? Quer ser mais livre, quer ser mais independente. Ele até... É até comum você perceber uma pessoa capricorniana, mas que quer uma relação mais livre, mais desprendida. Só que ele vai ser responsável, entendeu? Ele vai chegar e falar, olha, até com o desapego ele é responsável, né? Exatamente. Ó, tô meio desapegado aqui, eu preciso te contar porque você tem que saber. Inclusive uma cliente minha estava numa situação assim. Estava se metendo com um capricorniano, mas que tinha algumas características, não me lembro bem, do signo anterior ou posterior. E aconteceu exatamente isso. O cara chegou para ela, então, eu me separei, mas eu quero estar com você, mas eu não quero me comprometer pelo menos nos próximos 3 anos. Aquela coisa do tempo, sabe? Poderia 3, poderia ser 5, poderia ser anymore, nunca mais. Quero ser livre. Mas ele ia jogar limpo com você. Ele ia ter uma ética de algum modo, ou pelo menos ter uma responsabilidade de postura. Acontece às vezes também, pela dificuldade de expressar emoção, também dele não falar nada. Algumas figuras de Capricórnio podem ter um comportamento um pouco, entre aspas, telepata. Cria um certo afastamento, uma certa frieza, estratégia para a pessoa se tocar. Olha, não está percebendo que eu não estou muito afim? Ou então ele é prático, chega uma hora que ele é prático e A mais B, né? Mas Capricórnio, ele muitas vezes tem uma postura de demonstrar emoções com gestual. Eu estou indo embora, não me procure mais, rasgue as minhas cartas e não me procure mais. Né? Eles têm uma praticidade
que é um pouco difícil de ser compreendida por pessoas mais emotivas. Às vezes está tão na cara que está sendo prático, frio, gelado, não estar interessado, ou até estar interessado e demonstra até um certo ponto, e aí ele vem e fala, bom, mas eu tinha deixado claro, eu já falei que eu gosto de você, não preciso falar mais. Quando vai ter uma DR, você não quis conversar? Agora senta aí e vai me ouvir. E pessoas que têm um senso de disciplina muito grande, né? E às vezes, se não corresponder a essa disciplina, eles podem se magoar. Eu percebo que é o tipo de pessoa que na hora de se relacionar, por exemplo, se ela acha que tá perdendo tempo, ela já chega e isso aqui não tá dentro do meu cronograma, tô aqui pra botar um basta. Eles realmente podem dar um senso prático pra história, não quero sofrer, põe uma pedra nisso, se finir, tchau. Matei esse assunto, deixa eu trabalhar. Isso! Não tenho tempo pra perder não, minha amiga. Podia ter analogia melhor. Então é isso, quem quiser até saber mais, não só de capricornianos, mas até debater sobre isso, pode me acompanhar pelo Instagram, gui.salviano, blog www.astrologo.blog.br. Esse foi o vídeo da personalidade de Capricórnio. Se você gostou, dá like, compartilha, se inscreve no canal. Se você quiser, dá pra seguir nas minhas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. É tudo eu, Monique Coelho. Todas as informações do site, do blog, do Instagram do Gui, eu vou colocar aqui no link da descrição. Se quiser fazer seu mapa astral, né? Que a gente já tá vendo aqui que é bem importante. E um beijo, até o próximo vídeo.